Meus irmãos e minhas irmãs, o título da mensagem de hoje, a gente continua pregando no livro de Ruth, como a gente já fez nos dois últimos domingos, e o título é Ruth, a mulher de fé. Ruth, a mulher de fé. Então eu primeiro vou fazer uma introdução. Essa introdução é especialmente uma rápida introdução, porque quem não estava aqui no domingo passado tem a oportunidade de rapidamente recapitular o que a gente viu no capítulo 1 na semana passada. Hoje nós vamos ver o capítulo 2 do livro de Ruth. O capítulo 2 ele vai dos versículos 1 ao 23. Livro de Ruth, capítulo 2, e nós vamos primeiro introduzir o assunto, depois a gente vai ler a passagem bíblica. O caso de Ruth, como a gente começou a ver na semana passada, é muito mais do que uma história de amor. Ela é também uma história de amor. Mas como nós viemos já pregando sobre o amor de Deus durante algum tempo, seus diferentes aspectos do amor de Deus, então aqui é uma mensagem a mais nesse sentido da manifestação do amor de Deus na nossa vida. Então o caso da Ruth é um caso concreto, não só de uma história de amor, mas na verdade é uma história de providência divina, uma história da manifestação da graça no nosso meio e uma história de redenção. Se a gente observar calmamente, a gente vai ver que essa história é uma história de redenção. E Ruth, ela encontrou o Senhor. Ela teve a oportunidade de encontrar o Senhor. E quando ela encontrou o Senhor, a vida dela se transformou de uma vida de desventura, de uma vida de problemas, em uma vida de vitória. O Senhor, Ele é capaz de transformar uma vida de infortúnio, uma vida de desventura, uma vida de problemas, em uma vida de vitória. E os dois principais atores do livro de Ruth, obviamente, são Noemi e Ruth. Tem um terceiro ator, que é o Boaz, mas eu quero enfatizar mais o Boaz na semana que vem, quando eu for pregar sobre o capítulo número 3. Então, Ruth e Noemi são os principais atores. E a Ruth era uma jovem pagã. Ela nasceu e viveu na terra de Moabe, onde que era um povo politeísta. Eles não adoravam o Deus de Israel. Eles adoravam diferentes deuses. E ela passou a amar o Deus de Israel quando ela teve o privilégio de viver no meio da família de Elimeleque e de Noemi. Certamente que aquela família, com os seus 2 filhos e as 2 noras, certamente que era uma família que transmitia amor. Porque se aquela família não nutrisse o amor de Deus, alguma coisa boa certamente não ia acontecer. Mas a gente vê que no final da história, muitas coisas boas aconteceram por causa do amor de Deus no meio daquela família. Isso é uma coisa interessante para a gente observar também nos nossos dias, porque é no seio da família, é no meio da família que Deus instituiu a família como a célula principal para nós vivermos. A igreja é a nossa segunda família. A igreja é a família de Deus reunida. Mas no que diz respeito à família, é uma criação de Deus. A família é algo sagrado, nós sabemos disso. Embora hoje em dia a família estão tentando destruir a família, mas em nome de Jesus a família não será destruída, porque Deus falou que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja. E quando está se falando de igreja, está se falando de família, não só no sentido de família de sangue, mas também da família na fé. Então, o que aconteceu é que lá em Belém de Judá,
lá em Israel, eles estavam passando muita dificuldade. Isso é a breve recapitulação do domingo passado. Eles estavam passando fome, não havia comida, e então eles resolveram, o Elimeleque e a sua esposa Noemi, resolveram ir para lá, para os campos de Moabe. E assim o fizeram. Só que o que aconteceu é que quando eles chegaram lá, e com os seus 2 filhos, os 2 filhos tiveram a oportunidade de casar com mulheres moabitas e não com mulheres israelitas. E aconteceu que, ao final, né, nós não vamos nos prolongar nisso, porque quem não estava aqui no domingo passado pode ler de novo o capítulo 1, mas o final é que a desventura que aconteceu, ainda que lá tinha comida, ainda que lá supostamente eles estavam sendo alimentados, o que aconteceu é que veio o desfortúnio como uma prova. Se a gente não passa provas na vida, a gente não sabe o que é fé. Não é isso mesmo? Então o que aconteceu? Morreu não só o marido da Noemi, mas morreram também os 2 filhos. E morreram jovens, porque, segundo está escrito, por aproximadamente 10 anos, eles viveram lá como uma família unida e, certamente, uma família unida em amor. Então, quando Noemi viu ou soube que a situação lá em Israel já tinha melhorado, já que Deus tinha prosperado o povo dele lá em Israel, a fome tinha passado, e elas as 3 se encontravam numa situação de viuvez, o que acontece? Ela resolveu sair de lá, da terra de Moabe, e voltar para a sua terra natal. E aí vem uma outra coisa interessante nesse livro. Dentro da mentalidade humana, segundo a perspectiva humana, a Noemi pensou assim: bom, elas estão viúvas, eu não tenho outros filhos com quem elas pudessem casar, mas o melhor é que elas vão voltar para as suas famílias, vão voltar e viver lá com a sua família. E elas não gostaram da ideia, mas de alguma maneira a Orfa, que era uma delas, resolveu então aceitar a ideia e voltou para a sua família. Mas a Ruth, ela não aceitou, né? E o que aconteceu na prática é o seguinte: quando ela não aceitou, isso mostrou um amor e uma afeição e um carinho muito grande pela sua sogra, porque também de acordo com a mentalidade dela humana, e ela sendo certamente uma pessoa sensível e amorosa, ela decidiu ficar com a sua sogra, que era uma mulher já de idade, para cuidar dela, né? E aí elas foram de volta, mas depois que houve um alinhamento das circunstâncias. A Ruth, ela resolveu deixar muito claro o porquê que ela queria voltar, que ela não queria voltar porque ela nasceu em Moabe, mas queria ir com a sogra dela para lá para Jerusalém. Então o que aconteceu na prática? Ela vira para Noemi, a sua sogra, e diz assim: não me faças abandonar-te, deixe-me ir contigo. Por quê? O que Deus colocou no coração dela? Porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que fiques, ali eu ficarei. O meu povo será o teu povo, e o meu Deus será, e o teu Deus será o meu Deus. E onde fores enterrada, eu o serei. E que outra coisa não seja que nos separe, a não ser a morte. Que coisa linda, né? Isso é uma declaração de amor que não se vê muito. Pode ser que seja mais comum a gente ver declaração de amor entre marido e mulher, entre um homem e uma mulher, mas uma declaração de amor entre uma nora e uma sogra, isso aí é alguma coisa que realmente chama atenção. Então, a Noemi ficou tocada, certamente, com o amor, o cuidado de Ruth, e aceitou então que elas se fossem juntas. E ao chegarem lá, toda a cidade de Belém, Efrata, ficou comovida com
a presença com a causa delas. Muito bem. Só que a Ruth mal sabia que por trás daquilo estava o plano de Deus. O que está escrito na Bíblia? Deus é o que põe o desejo no nosso coração e Ele é o que permite que o desejo que Ele coloca no nosso coração se cumpra, se complete. Mal sabia a Ruth que aquilo ali era parte de um plano de Deus, porque o Deus de Israel tinha um plano glorioso para a vida dela, que não era de derrota, não era de viuvez, não era de sofrimento, mas de vitória. Então Deus ali claramente mudou as circunstâncias da vida dela, naquele momento em que ela tomou aquela decisão, e demonstrou o quê? Demonstrou a misericórdia dele, demonstrou o amor e o cuidado, porque a vida dela não foi mudada só por um período, foi mudada para sempre. Agora vamos ver o capítulo 2, né, que é sobre o que nós vamos nos aprofundar hoje. E assim diz a palavra do Senhor, no capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Vê que coisa linda, né? Esse livro é tão rico em termos de declaração de amor. Ali era uma palavra dele dirigida àqueles que estavam trabalhando na colheita, né? E então, eles responderam, quando Boaz disse: o Senhor seja convosco, eles responderam: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. E segue dizendo: então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha, não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Olha só. E os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após delas. Não dê ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e lhe disse: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Que coisa linda, como isso tocou profundamente ela. Por que achei graças aos teus olhos, para que faças caso de mim, uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E ela disse: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu.
pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come de pão, molha o teu bocado no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a comer, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixa colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada, segundo eu li, correspondente a 5 quilos. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te recolheu, que te reconheceu. E relatou a sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem agora com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores, um dos nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora: Ruth, melhor é, minha filha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Palavra do Senhor. Senhor, que maravilhosa é esta palavra. Abre a nossa mente, Senhor. Ensina-nos o que é o seu verdadeiro amor e como nós devemos viver. Da forma que o Senhor fez com Ruth. Colocou no coração dela não só a fé, mas a obediência. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que se observa, o que nos chama a atenção aí? Boaz era um parente do marido de Noemi, homem cheio de compaixão. Vocês viram pela leitura que ele se compadeceu dela. Ele fez caso de uma pessoa estrangeira e a tratou com dignidade, coisa que nem naquela época acontecia. Nem naquela época acontecia, embora a palavra de Deus recomendasse que não se deve fazer diferença entre o cidadão, entre a pessoa da terra e o estrangeiro. Mas ela não estava esperando ser tratada da maneira que ela tratou. Só que, por outro lado, o testemunho dela foi claro, né? Quando Boaz disse: eu soube de tudo sobre você e como tem sido bondosa com Noemi. Sei que você deixou pai, mãe na sua própria terra e veio morar entre um povo que não conhecia. Atitude de que isso? O que ela tinha de perspectiva? Prometeram alguma coisa a ela? Ela tinha a fé. A fé é aquilo que a gente se convence, aquilo que convence a nós, não pelo que a gente vê de possibilidades materiais,
mas aquilo que a gente crê, porque se trata das promessas de Deus, né? Certamente ela tendo vivido no meio de uma família israelita, ela aprendeu o que era a maneira deles viverem. Então, Boaz não deixou que Ruth colhesse cevada fora do seu campo. Ao contrário, ordenou aos empregados dele que tratassem ela de uma maneira digna e que não tocassem nela. Veja só, eu fico imaginando que essa mulher, num meio não conhecido, num meio que ela não conhecia, no meio de um povo que ela não conhecia, certamente ela deveria ter algum receio, deveria ter algum medo de estar lá no meio daqueles homens, mas Boaz recomendou que eles não a tocassem. Como servo de Deus, ele fez uma coisa que todos nós somos ensinados a fazer: abençoar as pessoas. E ele disse a Ruth: que o Senhor te compense pelo bem que fizeste e recebas o pleno galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te acolheste. Então, como é que calou tão fundo aquela bênção no coração e na mente de Ruth, que ela respondeu: o Senhor é bondoso comigo, fez com que eu me sentisse melhor falando assim comigo. Fez com que eu me sentisse melhor falando assim comigo. Eu pergunto, entre nós, tem alguém que gosta de ser maltratado ou de receber palavras más? Ao contrário, todo ser humano gosta de receber palavras boas e de ser abençoado e de ser tratado dignamente. Quando a Ruth regressou à casa, ela mostrou a Noemi, porque a preocupação do Boaz não foi só com a Ruth de comer bem ali e depois ir para casa alimentada e a outra ficar sem comida. Ele determinou aos seus servos lá que deixassem ela pegar a sobra, deixassem ir caindo a sobra das espigas de maneira que ela pudesse levar para casa. Então, quando Noemi viu o que aconteceu, o cuidado de Boaz, segundo o relato de Ruth, e o cuidado de Boaz com ela, né, ela viu ali a mão de Deus operando no meio delas. Quando a mão de Deus opera, não há barreiras para que ninguém se sinta mal. Quando a mão de Deus opera, isso é única e exclusivamente com o propósito de que a pessoa se sinta digna como um ser humano. Então, o que aconteceu? Ela também deixou que Noemi fosse suprida. Mas depois, algo aconteceu que era parte do plano de Deus, que nem a Noemi, nem muito menos a Ruth podia pensar que isso fosse acontecer. E eu vou explorar isso melhor no próximo domingo. Não demorou muito, está lá mais no capítulo 3, não demorou muito até que Boaz se casasse com Ruth. Mas ele se casou com Ruth não foi porque necessariamente ele tenha achado a Ruth uma mulher jovem e bonita, né? Mas porque tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Quando o plano de Deus está estabelecido, se a gente seguir a vontade de Deus, pode ter certeza. Ali havia uma lei lá em Israel, né, que as viúvas poderiam se casar com outras pessoas que fossem irmãos do falecido. Mas eu não vou entrar nisso agora. Mas a principal motivação do Boaz não foi cumprir a lei. A principal motivação dele é que Deus colocou no coração dele uma sensibilidade e um amor para que ele ajudasse ou participasse do processo de redenção daquelas duas mulheres. Deus estava no controle, mas quando a coisa vem da parte de Deus, não tem erro. Não tem como escolher a pessoa equivocada. Então, Noemi ficou convencida de que a mão de Deus estava sobre elas. Mas o que aconteceu então foi que depois do casamento deles, de
de Ruth e de Boaz, o plano de Deus ainda ia muito mais além. Não está escrito em lugar nenhum que a Noemi teve netinhos, porque os filhos dela morreram, né? E não está escrito que tiveram netinhos. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Ele queria dar a Noemi o carinho e a demonstração de que ela merecia ter o cuidado de netinhos. É óbvio que a criança que nasceu do casamento de Boaz e de Ruth, aquela criança, ela não era neta de Noemi, porque não tinha, Boaz não era filho dela. Muito bem. Mas acontece o seguinte, o plano é tão perfeito que também foi colocado no coração da Ruth que ela entregasse a criança para ser cuidada pela Noemi. Ou seja, eles têm um termo lá que é usado, eu não me lembro o termo agora, está lá escrito, mas é como que uma mãe ou uma avó emprestada que toma conta da criança por um tempo. Você imagina como é que a Noemi se sentiu? Ela não tinha mais outros filhos, ela não tinha possibilidade em termos materiais de ter um netinho, mas Deus permitiu não só que ela tivesse uma criança a qual ela pudesse dedicar o amor dela, mas de suprir uma necessidade dela, porque nós, seres humanos, temos necessidade de ser amados e de amarmos. Não existe a possibilidade, se um ser humano, ele ainda mantém alguma chama da maneira como Deus o criou, isso faz parte da necessidade essencial do ser humano, é amar e ser amado. E a Noemi ali teve essa oportunidade. Então, a Ruth não descuidou, porque Deus colocou no coração dela todos os detalhes. Então, o que acontece na prática? Vamos agora ver o que nós vemos na vida de Ruth que a gente possa aproveitar como lição. Primeira coisa, a gente vê o quê? Compaixão, a gente vê amor, a gente vê cuidado, a gente vê proteção de Deus, né? Transmitida por meio da Ruth a Noemi, e também cuidando da própria Ruth. E ali se mostrou claramente o projeto de Deus, o projeto de redenção de Deus. Deus mandou a Jesus Cristo para nos redimir, para nos salvar e para tirar das nossas costas o peso do nosso pecado. Mas dentro do projeto de redenção que Deus desenhou, Ele usa pessoas para que as outras pessoas que têm necessidade, elas sejam de alguma maneira também redimidas, ou que se sintam acolhidas pelo amor de Deus. Foi o que aconteceu. Assim como Jesus Cristo foi o redentor de Ruth, né? Deus usou o Boaz para ter o privilégio, na verdade ele teve o privilégio, ele foi instrumento de Deus para cuidar, para levantar aquela mulher. Então isso ali ficou muito claro o plano de Deus. Então vejam, a Ruth, em meio de tantas provações, ela mostrou ser uma mulher de fé e de bom testemunho. Se Deus não tivesse dado a ela o dom da fé, ela não teria um bom testemunho. Mas ela não se afastou daquilo que Deus colocou no coração dela, né? O bom testemunho foi resultado da fé. Porque veja, uma mulher jovem, viúva, o que aconteceria? Poderia esperar grandes coisas? A não ser que buscasse um outro casamento e uma pessoa que a amasse? Mas ali é muito claro que ela agiu por fé. Quando ela tomou aquela decisão e fez aquela declaração para a sogra dela, que ia onde ela fosse, etc., que o Deus dela seria, que o Deus da sogra seria o Deus dela, etc., 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 aquilo ali foi adiante da mentalidade humana. Aquilo ali, Deus já estava dando a ela o dom da fé, porque ela não tinha certeza de nada que ia acontecer. Então,
A vontade de Deus, quando a gente deixa que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, quando a gente toma tempo para ouvir de Deus, ou aprender de Deus, ou em oração, a gente deixar que Deus organize a nossa vida e que defina o nosso destino, né? Então as coisas funcionam. E a gente não dá cabeçadas como geralmente a gente dá quando a gente quer fazer as coisas pela nossa própria mente. Então, certamente, porque ela foi amada no meio daquela família, ela pôde receber e transmitir amor. Então, quando se encontra o amor, quando se encontra o cuidado e um tratamento digno, isto muda a nossa vida definitivamente. Eu tenho certeza que vocês devem ter conhecimento e experiência desse tipo de coisa. Quando, inicialmente, dentro do meio da nossa família, ou às vezes até não no meio da nossa família, ou em outro meio, a gente encontra o amor, o cuidado e o tratamento digno, isso é a força que nos leva a mudar a nossa vida, mas não é mudar por um tempo, como eu falei, é mudar definitivamente. Então agora eu quero focalizar em um ponto específico como lição para cada um de nós e para que a gente passe essa lição para outras pessoas. O amor de Ruth nos mostra uma verdadeira determinação. Essa palavra é a palavra-chave nessa história. Ela teve a determinação. Quando ela tomou aquela decisão, ela estava determinada naquilo que Deus colocou no coração dela. O segundo aspecto nesse assunto de Ruth é que o amor dela nos mostra uma verdadeira dedicação. E o terceiro aspecto é que o amor de Ruth nos mostra uma verdadeira devoção. Devoção não é a mesma coisa que dedicação. Devoção é algo que vai mais além de uma dedicação. O amor verdadeiro, ele exige determinação. Essa é a primeira etapa para nós chegarmos a um resultado positivo quando nós estabelecemos um objetivo na nossa vida. Então a primeira etapa é a gente parar, orar, refletir na palavra de Deus e fazer uma determinação. Porque aí, se a coisa segue de acordo com como Deus orienta, é óbvio que o resultado vai ser positivo e nós vamos alcançar o objetivo que nós estabelecemos na nossa determinação. Mas não para por aí. A coisa vai mais adiante. O amor verdadeiro, ele exige dedicação. O que é dedicação? Suponha que eu me proponho, ou Deus põe no meu coração, e eu estabeleço como determinação para a minha vida, para mudar a minha vida, eu estabeleço uma meta. Se eu ficar só na oração, oração é essencial, mas se eu ficar só na oração e não tomar nenhuma ação no sentido, na direção daquilo onde eu quero chegar, sabe o que vai acontecer? A gente sabe o que vai acontecer. A gente vai dar tiro para cá, tiro para lá, tiro para trás, tiro para frente. Ação. Ação é o que leva a cabo aquilo que Deus colocou na nossa vida como uma determinação, um propósito para a nossa vida. Se a gente não tomar ações concretas, a gente vai ficar a vida inteira como aquele caso lá. A gente vai ficar de acordo com as ondas. Se o vento vai para lá, empurra a onda para lá, a gente vai para lá. Se o vento vai para cá, e isso não é viver. O projeto de Deus para cada um de nós, como ele tinha o projeto para a vida de Ruth e para a vida de Noemi, o projeto de Deus é muito claro. Deus não quer que a gente perca tempo. Por isso a necessidade essencial da gente determinar o que a gente quer fazer da nossa vida. Se a nossa vida vai ser só para trabalhar, e eu sou comprometido a falar disso, porque eu fiz mal durante muitos anos da minha vida, eu só pensei em trabalhar. Durante muitos anos da minha vida, né, eu não tinha tempo para ficar cuidando dos meus filhos, não tinha tempo para nada, só tinha tempo para trabalhar. Aí eu acumulei coisas, que eu já falei a história, eu não preciso de repetir a história. Acumulei coisas que, para mim, não eram essencial na minha vida. Porque a minha preocupação é o seguinte: como é que eu vou prover para os meus filhos? Como é que eu vou criar os meus filhos? Como é que eu vou dar educação para os meus filhos? Se eu cresce naquela época
se eu cresse que o Senhor é aquele que provê, porque está essa a promessa de Deus, eu não tinha perdido tantos anos na minha vida servindo ao homem. Até que um dia, mas o Senhor não deixa a gente perder tempo também, porque no que Ele me ocupou, Ele deixou que eu visse o que era a pobreza, Ele deixou que eu visse o que é ter compaixão das pessoas, mas o senso que eu tenho hoje, o sentimento que eu tenho hoje, mas Deus sabe porque Ele é que é o Deus do tempo, Ele é que a coisa vem no tempo dele, né? Mas o fato é que hoje eu sinto que a minha vida faz muito mais sentido, né, servindo ao Senhor do que... Não quer dizer que todo mundo vai ser pastor, não quer dizer que todo mundo vai servir ao Senhor na condição de pastor, mas servir ao Senhor é cumprir um propósito para o qual Ele nos criou, para o qual Ele nos usa no processo de redenção da humanidade. Então, ações concretas. E o amor verdadeiro, a terceira coisa que ele exige é devoção. Aí você vai pensar assim, peraí, pastor, você está com a mente muito religiosa. Devoção é coisa de pessoa religiosa. Não, a devoção ela significa afeição em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela significa dedicação e sacrifício. Porque dedicação, a gente pode se dedicar a uma causa, a gente pode se dedicar a alguma coisa, mas a gente não ter o senso de que para servir a Deus, isso implica em um sacrifício. Alguma coisa tem que ser sacrificada para a gente servir a Deus. Se a gente não der tempo de nós para cumprir aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer, a gente não vai servir ao Senhor nunca. Então a devoção, ela implica em um sacrifício, não sacrifício como Jesus fez aquele sacrifício lá. Agora, o que eu gosto de Tomás de Aquino é que ele define a devoção de uma maneira muito clara. Tomás de Aquino, ele diz que a devoção é a vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. De se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus. Ou seja, se implicar para eu servir a Deus, se implicar em fazer alguma coisa que eu não estou acostumado a fazer, então implica que eu vou ter que mudar a minha ação, mudar o meu comportamento para que o meu serviço a Deus implique em uma verdadeira devoção que tem como um fim, em última análise, o próprio Deus. Então está lá escrito na Bíblia, quando a gente trabalha como se estivesse servindo ao Senhor e não ao nosso patrão. Estar servindo ao Senhor quando a gente trabalha e não ao nosso patrão, certamente vai fazer uma diferença no nosso conceito de trabalhar. Porque se eu estiver trabalhando só para servir ao homem, como eu fiz por muitos anos na minha vida, eu não estou cumprindo o propósito para o qual Deus me criou. Mas quando eu estou servindo ao meu patrão, dentro de um serviço a Deus, isso requer de mim muito mais do que trabalhar para o meu patrão 56 horas por dia, como eu fazia. Passava fins de semana lá fazendo relatório para fazer apresentação, não sei de quê. Meu Deus do céu, que tristeza o homem ter estudado para no final das contas estar só a serviço do homem, né? Então, a nossa pergunta para hoje é a seguinte: se o amor verdadeiro implica em uma determinação, se o amor verdadeiro implica em tomar atitudes, dedicar-se dentro de ações concretas para chegar no lugar onde a gente quer, e se exige devoção, tudo que eu fizer vai ser exatamente da maneira que Noemi fez. Noemi não estava ali em troca de tirar vantagem da sogra dela. Não está escrito em lugar nenhum que a sogra dela ia deixar uma herança muito grande para ela. Nada disso. Ela fez isso no sentido de que ela estava servindo, mas ela estava servindo por compaixão, estava servindo por amor, estava servindo para cuidar da pessoa de idade que era a sogra dela, mas atrás de tudo estava a motivação, que era o amor de Deus. Era o que movia a Ruth a tomar aquela iniciativa. Isso é adorável, isso é uma coisa muito linda, porque as lições de Ruth, e depois eu vou explorar o lado da parte de Boaz, né? É uma lição para todos nós, é uma lição de Deus. Se Ele nos criou para Ele, Ele não nos criou para nenhuma outra causa.
Então, nós sabemos, como discípulos de Jesus Cristo, o que custou ao Senhor Jesus Cristo para nos redimir. Será que foi um trabalho fácil que ele veio aqui executar? Por outro lado, será que ele foi obrigado a fazer aquilo ou ele espontaneamente se colocou diante do Pai e disse: eu vou lá cuidar daqueles que eu amo? Então veja, o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo, não tem ninguém que possa fazer algo que ele fez para nos redimir. Mas é um exemplo porque não foi alguma coisa de só cumprir carga horária, de só vir aqui fazer um turismo, mas de sofrer, de ser abusado, de ouvir um monte de desaforos, para no final das contas ele cumprir a meta para a qual ele veio. E assim deve ser a nossa missão como cristãos. Se nós somos discípulos de Cristo, devemos ser imitadores de Cristo. Não é isso mesmo? Então, para honrar o Senhor, né, pelo que ele fez por nós, eu creio que agora é a grande oportunidade da gente orar e pedir que o nosso amor pelo Senhor, que o nosso amor pelas pessoas, seja um amor de compromisso. O nosso compromisso com Deus, ele tem que estar muito claro para que a gente não se desvirtue por causa de outras motivações, né? Então, o nosso amor pelo Senhor, o nosso amor pelas pessoas, ele vem porque o Senhor Jesus um dia veio e se sacrificou, entregou-se em sacrifício por nós. Então, vamos pedir ao Senhor que o nosso amor, que a expressão do nosso amor e que a nossa vida seja uma vida de determinação no propósito de Deus, que seja de dedicação, ações concretas. Por isso é que a palavra de Deus diz que o meu sim seja não, o meu sim seja sim e o meu não seja o quê? Seja não. Toda vez que eu digo sim e não faço, está contra o que diz a palavra. Se eu tiver que dizer não, eu digo não. Eu tenho livre-arbítrio de dizer não a tudo que estiver à minha vista, né? Mas o Senhor quer que o nosso amor seja revestido desse compromisso. Então, o compromisso que nós temos com os nossos filhos para criá-los, o compromisso com a igreja, o compromisso com os nossos amigos, o compromisso com as pessoas, ele requer o mesmo padrão, porque está escrito que amai a Deus sobre o quê? Sobre todas as coisas. Então, amar aos outros não existe amor verdadeiro nesse sentido que nós falamos, a não ser que seja o fluir do amor de Deus por nosso intermédio chegar às outras pessoas. Amém? Então vamos orar e agradecer, primeiramente agradecer ao Senhor por essa palavra que Ele nos traz, mas também pedir a Ele que nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra linda que está no livro de Ruth, Senhor. Te agradecemos pelo testemunho dela, pelo testemunho do Boaz e pela lição que vem desse fato concreto, Senhor, que é mais do que uma história de amor. Senhor, enche o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida do compromisso que o Senhor quer de nós, para que a nossa vida seja uma devoção. Em primeiro lugar, Senhor, que a nossa vida seja uma devoção a Ti e que, como consequência, a gente cumpra o propósito para o qual o Senhor nos criou. Senhor, ajuda-nos a resistir às coisas que são do mundo. Ajuda-nos a ter a fé que teve aquela mulher que não tinha nenhuma perspectiva concreta, nem promessa de que ia acontecer, do que ia acontecer, mas o Senhor proveu. A sua promessa é firme, Senhor. Nós te agradecemos porque as suas promessas, elas são firmes porque o Senhor é fiel. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais viver mais como discípulos seus, como imitadores do seu Filho, aquele que se entregou por nós. E assim nós oramos e já agradecemos, porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai nos levantar em relação a qualquer das coisas que nós estejamos fora
do preceito que o Senhor nos ensina. E ajuda-me também pessoalmente, Senhor, a cumprir o seu propósito, da maneira que o Senhor quer, no meio da minha família, no meio da igreja e com os irmãos em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nós te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus pode responder? Amém.